Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meus irmãos, hoje é sábado, dia 6 de abril de 2019 e o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 7, versículo do 40 ao 53. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltavam para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxeste? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aqueles que tinham se encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos a palavra de Jesus tocar no coração de algumas pessoas. E eles diziam maravilhados: verdadeiramente ele é um profeta. Outros diziam: ele é um Messias. Mas alguns questionavam se o Messias viria na Galileia, porque, na verdade, eles conheciam as Escrituras e o que os profetas falavam, que o Messias deveria vir de Belém, da descendência de Davi. E Jesus verdadeiramente nasceu em Belém e seu pai José era da descendência de Davi. Portanto, meus irmãos, a profecia se cumpre em Jesus. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. E aí os guardas dos fariseus que tinham ido para prender Jesus voltam de mãos vazias. E aí eles falam: ninguém jamais falou como este homem, porque Jesus falava do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. E aí os sumos sacerdotes e os fariseus, cheios dos seus egos e das suas sabedorias, dos seus orgulhos, das vaidades, se colocam acima do Messias, acima de Jesus. Eles são cegos, porque eles conhecem a palavra de Deus, conhecem as Escrituras, conhecem tudo aquilo que os profetas já tinham anunciado de Jesus. Mas o seu orgulho e a vaidade e o medo de perder o poder diante desse carpinteiro que vem de Nazaré, eles querem prender Jesus, querem matar Jesus. Nós vemos aqui Nicodemos, que se encontrava já com Jesus às escondidas, que se converte, como eles sendo os chefes dos sacerdotes, fala: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir o que ele fez? E também ele é recriminado pelos seus, porque está ali defendendo Jesus. Meus irmãos, verdadeiramente nós precisamos entender qual é a missão daqueles que anunciam a palavra de Deus, que anunciam, que acolhem Jesus no seu coração. É a missão da perseguição, assim como Jesus foi perseguido. Mas nós devemos reconhecer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. Feliz é aquele que reconhece Jesus como nosso Salvador.
porque aí, meus irmãos, nós contemplaremos a sua face, a sua glória. Precisamos viver verdadeiramente aquilo que Jesus nos ensina. Verdadeiramente as palavras de Jesus têm que nos tocar o coração, nos transformar, deixarmos os nossos orgulhos, as nossas vaidades, de deixarmos de querer esse Messias, o qual somente nos interessa, e de reconhecermos verdadeiramente esse Messias do seu Salvador, como nosso Salvador. Portanto, meus irmãos, que assim como Cristo abraçou a sua cruz, abraçou os propósitos de Deus, as vontades de Deus em sua vida, assim nós também, como sendo discípulos de Cristo, abraçamos os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas perseguições, caminhando gloriosamente os caminhos do Senhor. Muitas vezes o mundo não aceita esses caminhos, não quer esses caminhos do Cristo, o caminho de Deus, mas é esse caminho que nos leva à salvação, nos leva à vida eterna. Isso, meus irmãos, nós devemos ter essa confiança. É esse amor de Cristo que nos move e que nos conduz ao reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.